Vanderlei, boa tarde. Queria que você falasse da partida, né? Primeiro tempo o Atlético acabou dominando, o Corinthians voltou melhor no segundo tempo. E aquela questão, né? O torcedor imaginava agora vai vir uma sequência, veio da vitória no Clássico, mas aí mais uma derrota fora de casa, mais um gol de bola aérea. O torcedor ficou um pouco desanimado. Quem está desanimado? O torcedor acaba ficando desanimado, porque imaginava uma sequência, vai vir agora uma sequência de vitórias, veio de uma vitória no Clássico. Tá. A análise é que o primeiro tempo não foi aquilo que nós queríamos, não jogamos bem o primeiro tempo. Na hora que nós demos uma melhorada, saiu o gol deles, uma bola parada. E isso não é sempre muito bom, né? Uma bola parada, mas nós já melhoramos. E o segundo tempo foi outro jogo, eu fiz uma mudança em função daquilo que eu percebi no primeiro tempo. E jogamos no segundo tempo para poder merecer um empate, porque nós estivemos muito mais próximos de fazer o gol do que eles fazerem o segundo. No finalzinho do jogo ali, aí já pega a gente querendo partir para cima, né? E buscar o resultado, aí fica mais aberto e contra-ataque para eles, né? Com respeito à análise, eu vou analisar dos 10 dias que nós tivemos e aquele que nós fizemos nas 10 partidas, 11 partidas para trás, que nós fizemos agora. Então nós fomos muito bem contra o Santos, jogamos mal o primeiro tempo, hoje jogamos muito bem o segundo tempo e nós estamos crescendo. Se você pegasse a competição como um todo e você jogar 2 jogos fora de casa, você conseguir de repente 3 pontos, né? E virada, você conseguir matar o jogo em casa, está dando uma possibilidade. Se você conseguir 6 é ótimo. Então eu vou me basear nos 10 dias que nós, 12 dias que nós ficamos treinando, houve um crescimento visível. Se quiser enxergar isso, houve um crescimento visível na equipe. Quem não quiser enxergar, eu não posso fazer nada, né? Mas houve um crescimento visível da equipe na parte física, técnica, tática, emocional. Nós evoluímos e o resultado de ganhar do Atlético aqui não é um privilégio, eles não ganhar, não é um privilégio do Corinthians. Outras equipes vêm aqui e têm dificuldade da mesma forma como nós tivemos. Eles jogam pressionando, jogam em cima daquilo que eles estão acostumados, um campo de grama sintética, eles apertam, erramos muito no primeiro tempo, tanto é que eu mexi no segundo tempo na saída de bola. No segundo tempo, acho que as mexidas foram boas, porque nós começamos a ter uma posse de bola e uma saída de bola quebrando linhas para a gente poder iniciar e chamar eles para o jogo e começamos a ter bastante possibilidade. Então eu vou analisar dos 10 dias um crescimento evidente, claro, da equipe, e nós temos aí proposta de, se nós continuarmos de repente pontuar fora de casa, pontuar em casa bem, pontuar fora de casa, pontuar em casa, a gente vai sair da coisa normal e vamos objetivar aquilo que nós queremos na competição. Luxemburgo, boa noite. Bismarck da Rádio Coringão. Dentro desse crescimento eu vou ressaltar 2 falhas meio crônicas do Corinthians já de algum tempo. O Corinthians é um time pouco incisivo, poucas finalizações no gol. Como corrigir isso? E a bola aérea, o Corinthians tomou mais um gol de bola aérea no Campeonato Brasileiro. É muito difícil corrigir? Precisa de algum atleta específico para essa correção de bola aérea? Obrigado. Não. É que a gente nunca quer dar virtude ao adversário. Eles têm jogadores que têm um tempo de bola bom, que chegam forte nessa bola, e é a virtude deles, né? Senão você só bota na falha nossa, né? Então isso é uma coisa bastante treinada. Nós também treinamos, tanto defensiva como ofensiva. Aí nós tivemos aí uma porção de jogos que nós não tomamos bola parada, né? Aí de repente tomamos um gol. Então faz parte do futebol, né? Então não quero aqui tirar o mérito deles, não só colocar coisa que nós não estamos isso, aquilo, não, até porque nós treinamos bastante isso aí. É que eu não entendi, cara. Tu falou muito próximo do microfone, eu não entendi. Fala de novo que eu não entendi, sinceramente. As finalizações no segundo tempo nós tivemos um envolvimento, não dava para chegar muito por dentro, porque eles estavam bem fechados. Chegamos pelo lado do campo e pressionamos, chegamos pelo lado com chance de poder fazer o gol, né? E eu acho que o segundo tempo mostrou uma equipe totalmente diferente da do primeiro tempo. Luxemburgo, boa noite. Lúdio Fonseca, central do Timão. Minha pergunta para você vai em cima das suas substituições no intervalo. Você tira o Matheus Bidu e coloca o Fábio Santos, o Rony você troca pelo Juliano. Essa condição de jogar ali como primeiro homem da marcação com o Juliano é uma coisa que você treinou. Queria que você comentasse um pouco sobre essas suas substituições. Treinei e foi uma surpresa também como foi o Paulinho. Porque são jogadores experientes, que têm vivência, né? Aí você bota um passinho para trás, eles parece que eles se encaixam, né?
E o Juliano jogou bem contra a Portuguesa no jogo treino, foi aonde eu comecei a ver ele como primeiro homem de meio campo, numa possibilidade de colocar como primeiro homem. E hoje, como a gente não tinha uma saída de bola boa, nós erramos muitas bolas por dentro ali, eu comecei a quebrar linhas. Quando ele entrou, o Juliano ali começou a dominar a bola e achar a frente e participar para frente, e começamos a jogar o Atlético para trás. E a do Bidu, porque eles estavam forçando muitas jogadas em cima do Bidu, eu coloquei o jogador mais experiente e o Fábio ali controlou melhor, não teve mais aquela jogada aguda deles ali, e apoiou o ataque com inteligência, como se fosse jogador de meio campo, chegando por trás, colocando os nossos jogadores em melhor condição. Aqui, Luxemburgo, Henrique Manfio. Aqui, por favor. Bem. Teve os dias de trabalho, a vitória contra o Santos, a derrota hoje. Os próximos jogos do Corinthians, um ainda é contra o time do Uruguai, valendo a sequência de um campeonato. Depois a gente joga em casa contra o Red Bull Bragantino pelo BR e depois volta para Minas Gerais para pegar o América Mineiro pela Copa do Brasil. Jogos diferentes em competições diferentes. Uma avaliação de como você vai conduzir o Corinthians pensando nesses próximos jogos, sendo tão distintos, cada um com seu cada qual? Agora são duas competições que nós estamos nelas. Já falei que, em cima da primeira pergunta, né, que ganhamos e perdemos, né? Mas foram 2 jogos fora de casa, né? Então, quer dizer, deu para dar uma equilibrada a nível de que você imagina a competição. De repente, se nós tivéssemos um empate aqui, seriam 4 pontos e 6 pontos disputados. Então, quer dizer, essa é uma conta que a gente faz dentro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que você precisa somar pontos fora de casa. Às vezes você consegue 6, é bom, é excelente. 4 é ótimo e 3 fica bom, por causa da pontuação, se você conseguir um percentual alto em casa. Só que nós tivemos alguns prejuízos em casa de pontuar lá atrás algumas coisas em casa, ficou faltando para a gente poder avançar. Então, com respeito à Sul-Americana, vamos analisar com calma, porque eu vou ver que equipe que eu vou colocar para jogar, tá certo? A minha ideia hoje, claro que eu vou conversar com a diretoria, eu não sou presidente do Corinthians, não sou dono do Corinthians, mas eu troco ideias, né, daquilo que nós queremos. A minha ideia é ter uma semana para os jogadores poderem se preparar para o jogo em casa com o Bragantino, quem vai jogar contra o Bragantino, e colocar um time ou outro para jogar contra o Liverpool na quarta-feira. Vamos ver com calma. A ideia é botar os jogadores que não estão atuando e preservar a equipe para poder trabalhar eles fisicamente, tecnicamente, para o jogo de final de semana, e já pensando na Copa do Brasil contra o Atlético, entendeu? Quer dizer, você teria uma semana cheia, entre aspas, cheia, né? E um jogo e a Copa do Brasil, que é você chegar com um ritmo de jogo melhor. Luxemburgo, queria que você falasse também do cronograma. Tudo bem? Não, tudo bem, né? Estranhei, né? 2 perguntas, mas tudo bem. Deu susto. Privilégio dele, né? Para você, né? Não, mas mais uma questão. Não, eu queria que você falasse do cronograma para a volta do Renato Augusto, você pode falar, porque até o estúdio estava analisando a sua tentativa, ele muda a dinâmica, né, do meio campo sem ele, se realmente a previsão é para ele voltar para o jogo do América. Queria que você falasse do cronograma da volta do Renato. Ele está lá fazendo um trabalho de recuperação em função de nós termos acelerado para o jogo contra o Atlético, e depois tivemos que levar ele para viajar, jogar, para ver se ele conseguia pegar um ritmo, mas tinha um probleminha, nós recuamos com ele e agora vamos preparar ele para o jogo contra o América. Para o final de semana eu acho muito difícil ele poder estar com a gente, mas para quarta-feira da semana que vem, acho que ele pode estar com a gente. Só não sei se ele pode começar ou vai, aí tem que ver a evolução dele. Mas aí eu não vou querer falar sobre isso aí, porque senão eu vou valorizar. Eu não preciso falar da qualidade do Renato, né, como jogador, não preciso falar, né, porque senão eu entro num confronto de meus jogadores. Eu não quero entrar nesse confronto. É a mesma coisa se você estiver na tua coisa, ele é melhor do que o outro para fazer pergunta, ou aí não é legal isso aí, né? O Renato, você tem qualidade profissional, já está bem claro. O Renato também tem uma qualidade diferenciada, como você, dentro do futebol. Te dei moral, hein? Obrigado, Luxemburgo. Boa noite a todos. Tá aí, então, Vanderlei Luxemburgo. A gente estava até comentando aqui como o Lux, ele tem esse jeito dele, brincando com o Mendel ali também na entrevista. No primeiro momento não gostou da pergunta, falou,
Mas tudo bem, Vanderlei Luxemburgo e suas É uma no respostas. cravo e outra na ferradura. É isso, uma risadinha, um pouco de salada, um pouco de patadinha Luxemburgo às sendo vezes. Luxemburgo. Mas ele falou o que vocês comentaram. Ele falou sobre Giuliano como um primeiro homem, que ele já tinha avaliado isso. Sim. A gente estava conversando até no Sport Center, acho que foi sexta ou quinta-feira aqui de manhã, que era sobre, assim, o Lucha, ele tá tendo agora um período para conhecer os jogadores e... Claro, em 10 dias ali de data FIFA, ele consegue conhecer as peças, porque às vezes ele não conhecia o jogador, ele não dava tempo de conhecer o jogador. Sim. Então o Barleta às vezes aparecia, o Barleta some. O Biro aparecia, o Biro saía. O Pedro apareceu e depois o Pedro voltou hoje, até entrou. Então assim, o Lucha, ele tem pequenas amostras dos jogadores, mas não necessariamente ele tem esse controle de quem é regular, de quem não é, porque ele não tem esse tempo para poder fazer essa avaliação, né? Então, e também entender a ideia de jogo que ele vai ter de acordo com o adversário, né? Assim, como a gente falou, o Rony e o Juliano, vamos colocar esse exemplo, Rony e Juliano para fazer a função de primeiro homem. Assim, são completamente diferentes, né? Se você tem o Rony, você tem um pitbullzinho na frente da área, um jogador que vai talvez liberar um pouco mais o Maicon para sair. Hoje não aconteceu no primeiro tempo pela forma como o Corinthians jogou, mas é um jogador que te oferece isso. Ele vai fazer essa marcação, proteger o zagueiro, mas não vai te dar qualidade de passe, uma saída de bola com segurança. O Juliano é completamente diferente. O Juliano, ele vai precisar de um jogador em muitos momentos. Se ele for fazer a função de primeiro homem, ele vai precisar de um jogador que o apoie na marcação, que feche espaço, mas você vai ganhar um jogador que vai dominar a bola, que vai ter uma boa saída, que vai pegar a bola no pé do zagueiro e vai achar um meio-campista, um lateral em condições de fazer uma jogada já partindo para a questão ofensiva. Então é isso, Mário, que você acho que é isso que você está tentando colocar. Ele está conhecendo o grupo, né? Testa isso, faz exatamente, está aquilo. Testando, está entendendo uma forma de jogo, né, para que o Corinthians tenha melhores atuações. E esse é um processo que ele vai ter que passar, tem experiência para isso. E esse, assim, com relação à coletiva, é o jeito Vanderlei de ser, né? Então, assim, até o jeito dele se impor realmente, assim, começa a pergunta, pela experiência que ele tem, ele já sabe o final, aonde aquilo vai levar. Quando ele e aí bate, você vê que a cara dele já fecha. Ele Quando muda a expressão. ele muda a expressão no início da pergunta. É porque ele cita que existe uma evolução. Eu acho que existir uma evolução, não sei se o torcedor, ele discorda disso, porque ele tem visto algumas coisas diferentes, interessantes. Hoje, no primeiro tempo, por exemplo, o Biro foi muito acionado pelo lado direito do Corinthians, né? O Biro é toda hora um jogador novo, que está ganhando muito espaço agora, mais com o Luxemburgo também. Então, assim, dá para ver que algumas coisas estão sendo feitas no Corinthians. A questão é a velocidade que essas coisas vão ser feitas e o limite da paciência do torcedor para essas coisas acontecerem também, né, Fábio? É isso, mas assim, o primeiro tempo, eu acho que foi um primeiro tempo com cara de Corinthians de tempos anteriores, sabe? Um time que foi pressionado, foi sufocado, que não teve muitas saídas, né? Soluções para sair das marcações do Atlético. E ele foca muito nisso. A coletiva dele é pautada com relação à diferenciação do primeiro para o segundo tempo. Então ele fala assim, o primeiro tempo a gente não teve uma boa atuação, fomos sufocados. Enfim, a hora que a gente melhorou um pouquinho, o Atlético fez o gol. Aí no segundo tempo, após as mexidas, a gente viu um outro Corinthians. Mas eu acho que existe uma evolução, né? Se você olhar para o jogo contra o Santos e o segundo tempo contra o Atlético Paranaense, eu acho que o torcedor, assim, o Vanderlei, os jogadores, eu acho que vão se apegar um pouco nisso e olhar para um futuro um pouco melhor. Mas assim, se o Corinthians atuar com a frequência, com relação, por exemplo, o que apresentou no primeiro tempo, vai ter dificuldade. Sim. Porque assim, se você jogar mal todo o primeiro tempo, os primeiros tempos que você joga fora de casa, você dá chance para o adversário fazer 1, 2 gols, o Corinthians ainda não tem esse poder. Você vê, o Corinthians sofre um gol no primeiro tempo, jogou melhor no segundo, mas mesmo assim não incomodou tanto, não empatou o jogo, não conseguiu virar. Então o Corinthians é baseado muito em abrir o placar, fazer o resultado e aí de alguma forma conseguir controlar isso. Então é um trabalho do Vanderlei, dar um equilíbrio para que o Corinthians não oscile tanto de jogo para jogo e principalmente, como a gente viu hoje, de tempo para tempo, né? Então, assim, você jogar um primeiro tempo tão ruim como foi o de hoje e você ter uma melhora no segundo tempo, você tem que conseguir, como treinador e como elenco, achar um equilíbrio para que você tenha mais minutos dentro de um jogo de uma forma positiva. Há uma expectativa de que o Renato Augusto retorne ao time do Corinthians no confronto contra o América Mineiro, que será válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação.
Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O jogador está se recuperando de um edema na panturrilha direita que foi adquirido no empate contra o Cuiabá pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, é improvável que o maestro corintiano esteja em condições de ajudar o Timão já no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Isso Luxa comentou na entrevista coletiva após a derrota para o Atlético Paranaense no último sábado. O confronto contra o Coelho será no dia 5 de julho, lá no estádio Independência. A partida de volta das eliminatórias da Copa está marcada para o dia 12 na Neoquímica Arena. Durante a semana, no confronto contra o Liverpool do Uruguai, tanto o Renato quanto os outros titulares do Corinthians devem ser poupados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Já eliminado da Copa Libertadores, o foco da equipe está na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Renato Augusto, que é uma peça-chave na equipe do Corinthians, tem enfrentado dificuldades físicas ao longo do ano. No início de março, o maestro sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e ficou afastado da equipe por aproximadamente um mês. E aí, fiel, o Corinthians pode contar com Renato Augusto para o restante da temporada ou é um ex-jogador em atividade? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!